Olá, muito bem-vindos a este web event de lançamento do livro Talvez uma App. É o quinto livro da coleção Seguros e Cidadania e nós vamos aqui ao longo deste web event, aqui neste espaço fantástico da APS, da Associação Portuguesa de Seguradores, neste espaço da memória do seguro, nós vamos ter vários momentos onde vamos falar não só do livro, também de toda a coleção, e esses momentos incluem um momento com as autoras tão conhecidas Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Vamos também ter um encontro com o Secretário de Estado da Educação, vamos ouvir os jovens, o que é que os jovens pensam sobre este tema e vamos também falar com o Presidente da APS, que se encontra exatamente aqui comigo e que vai abrir este web event, também aqui de lançamento, como eu referi há pouco, do livro Talvez uma App. O Presidente da APS, José Galamba de Oliveira, muito bem-vindo a este web event e começo já por lhe perguntar a relação do projeto com este espaço, a memória do seguro. Bom, este espaço é uma ferramenta fundamental nos nossos projetos de literacia financeira. Isto é um espaço de partilha de conhecimento e de história do seguro. Nós contamos um pouco como é que nasceu o seguro, como é que foi importante o seguro ao longo da história económica de Portugal e depois tem uma série de recursos aqui à volta que nos permitem, com os jovens, partilhar alguns conceitos básicos de proteção, de risco e porque é que existem os seguros e assim termos, de uma forma amigável, passar conhecimento, passar know-how sobre a importância dos seguros na vida de todos nós. E também aqui o porquê, né, desta importância da literacia financeira para o setor segurador. Isto é muito importante porque o nosso setor é muito conhecido por ser um setor um bocadinho fechado, com uma linguagem e um vocabulário muito próprio. E nós queremos, obviamente, abrir à sociedade e dar uma oportunidade de que todos conheçam a importância do seguro, as suas características, numa linguagem mais simples e mais amigável, para que todos vejam as vantagens de comprar proteção através de contratos de seguro. O seguro, hoje em dia, é imprescindível na vida de todos nós. Sem dúvida, mas também, por outro lado, é bastante importante aqui a parte dos jovens qualificados, esta ligação à formação tecnológica, que quando é forte também potencializa a parte das empresas, não é? A parte do futuro profissional. Sim, as tecnologias de informação hoje são incontornáveis no mundo moderno, em todas as indústrias, e o setor segurador não é diferente. Nós utilizamos já hoje em dia, de uma forma muito extensiva, todo o manancial das tecnologias que estão disponíveis e que estão cada vez até mais acessíveis, para nos aproximar dos consumidores, para dar ferramentas que os ajudem também a gerir o seu dia-a-dia, a conhecerem o seu perfil de risco. E hoje em dia, precisamente, as tecnologias são incontornáveis. Isto é uma oportunidade de passar essa mensagem junto dos jovens. Os jovens hoje em dia também têm uma apetência muito grande pelas novas tecnologias e, portanto, isso depois facilita a comunicação entre nós, seguradores, e os consumidores em geral. E daí a ligação a este livro, não é? Talvez uma app tem tudo a ver com este universo e é perfeito. Tem tudo a ver, tem tudo de facto a ver com este universo. Nós aqui contamos uma história sobre a importância, uma aventura sobre a importância que tem hoje em dia as apps. Todos nós temos montes de apps instaladas nos nossos telefones, hoje em dia são incontornáveis, mas é para despertar um pouco o interesse de como é que estas apps, adaptadas ao setor segurador, podem ser úteis no dia-a-dia de cada um. E também tem também o objetivo de despertar a consciência de alguns que, se calhar, no futuro, para além de utilizadores de apps, podem ser os mesmos construtores de apps. E é um pouco o desafio deste livro. E também uma deixa inspiradora, não é, para o futuro destes jovens? É, sem dúvida, obviamente, porque hoje em dia, eu acho que os jovens são, como eu já referi, têm uma potência muito grande pela utilização das novas tecnologias. E o que nós estamos a dar é essas ferramentas que lhes permitam, enfrentar o futuro com outra tranquilidade. Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Nada, muito obrigado. E vamos agora passar ao momento em que vamos ouvir exatamente o que é que os jovens pensam sobre este livro, estes jovens que leram Talvez uma App. Fala sobre um tema que eu não tinha lido em outros livros, é mais ligado à geração atual, que é a geração digital, como diz no livro. Acho que é um tema interessante porque é um tema da atualidade, é uma coisa que está presente no nosso dia-a-dia. Este livro fala-nos muito sobre a tecnologia e como é que ela pode ser usada para ajudar os outros. O que este livro tem de diferente para mim é que mostra por detrás da criação de uma aplicação. Gostei de ver como é que era o mundo atrás da app e ver como é que eles criavam e perceber que tipos de apps é que pode haver. Mostra um bocado que das situações piores ou das situações assim mais chatas do nosso dia-a-dia podem surgir ideias e podem surgir projetos novos.
Eu já tinha tido contacto com a criação de apps na escola. Eu usei fazer o meu exame de dados, por acaso, e isso fez-me pensar que as apps podem nos ajudar e também nos podem dar imensa informação. Eu, por exemplo, faço surf e sempre que faço surf consulto uma app antes de ir para o mar para ver como é que está. Isso é muito bom porque é muito útil para não ter de ir às praias ver como é que está o mar e procurar, é mais rápido. Eu recomendaria este livro a um amigo porque acho que os temas que são referidos são diferentes, são importantes e são super enriquecedores. O livro acaba de uma maneira que nos deixa assim a pensar no que é que vai acontecer depois e normalmente os livros costumam ter um fim. E este não tem e deixa-nos assim curiosos e deixa-nos interessados sobre o assunto. Com este livro eu considerei que poderia trabalhar nesta área. E voltou-me a ajudar a pensar para eu ter uma melhor opinião naquilo que eu quero fazer no futuro. Fiquei a pensar que fazer apps pode ser uma boa ideia e é a realidade de hoje em dia. Não sei se me imagina criar apps, mas fica aqui a possibilidade. Um dia posso vir a fazer apps, ajudar pessoas e ter uma boa vida a fazer apps, a criar cada vez mais apps. E ouvimos estes testemunhos inspiradores destes jovens a falar do livro Talvez uma App. E agora é o momento de vos apresentar as autoras do livro, obviamente muito conhecidas, mas apresento-as formalmente aqui neste nosso web evento. Temos connosco Ana Maria Magalhães, Isabela Alçada, muito prazer estar aqui neste momento para conversar sobre este livro. E aquilo que pergunto é exatamente a ligação ao que acabamos de ver, não é? Estas ideias inspiradoras, estas vontades que conseguiram despertar nestes jovens com a leitura deste livro. Nada dá mais alegria a um autor, não é, do que sentir que inspirou alguém. Neste caso, jovens que estão a viver num mundo que está a mudar rapidamente, estamos no século XXI e de repente a vida deu uma grande cambalhota, não é? E portanto eles vão enfrentar desafios completamente diferentes daqueles que enfrentaram os pais e os avós. A ideia de que a leitura do livro possa ter levado alguns a pensar que, pois, realmente temos que olhar para outros caminhos, é uma alegria para nós, certamente. E eles usam muito as tecnologias, gostam muito das tecnologias. E a nossa ideia foi inspirá-los de forma a que eles ponham a hipótese de trabalhar nessa área, de serem também criadores, não só utilizadores. No fundo, instigar esse Exatamente, lado, não é? Da exatamente. descoberta. E é uma idade esta dos nossos leitores em que eles têm muitas dúvidas. E precisamente as nossas personagens também têm muitas dúvidas e têm iniciativa, mas iniciativas às vezes resultam bem, outras vezes não resultam tão bem, e queríamos passar a mensagem de que as pessoas devem avançar e que devem ajudar-se mutuamente e procurar caminhos, sendo que as novas tecnologias, as apps, são um caminho que se oferece para o trabalho e para a atividade desta nova geração. E este é já o 5º livro, não é? Desta coleção. Como é que está a ser todo este processo, não é? Este processo tem sido muito interessante porque permitiu-nos abordar temas que eu e a Isabel escrevemos muito mais livros para crianças mais pequenas e com outros temas. E neste tivemos que abordar temas dos incêndios, do que é que acontece com, por exemplo, um acidente de automóvel, e imaginámos uma história em que não está tudo a tentar escovar a culpa para cima dos outros, mas pelo contrário, porque são pessoas conscientes e acham que sim, se calhar a culpa é minha, eu estou disposto a assumir as minhas responsabilidades. Portanto, o problema há um livro que se chama Armadilha Digital, que foi interessantíssimo de fazer, porque nem nós próprios tínhamos a noção de quantos perigos, não é, nos espreitam quando usamos as tecnologias. E também foi muito engraçado para nós estudar como é que o seguro é, no fundo, uma proteção que as pessoas usam, que as pessoas utilizam, não é? Vidas, na nossa vida. Uma pessoa, quando tem carro, pensa, é obrigatório e pensa logo que o seguro é importante, e até noutras circunstâncias, mas nós tivemos que estudar e pensar mais detalhadamente e discutir qual é este papel do seguro na vida das pessoas e na vida das sociedades. E, na verdade, o seguro faz uma coisa que interessa a toda a gente, que é antever o futuro. Todos nós queremos saber, pensar no que é o futuro. Os mais novos
querem saber o que é o futuro imediato, mas também Aliás, o futuro têm muito de futuro, médio não é? prazo, exatamente, têm muito futuro. E a ideia de que pensar o futuro e ver quando as coisas correm mal, quando há um acidente, quando há um azar, como é que as pessoas se juntam todas para poder, o conjunto da comunidade, ajudar aquele que teve o azar. Esse é o princípio do seguro. E precisamente estes temas todos que nós temos abordado, nós tentamos criar histórias sem impingir, digamos, o tema de uma forma que não seja atraente. Queremos que as pessoas sintam do lado de dentro, que o leitor sinta do lado de dentro, o que é que isto tem a ver comigo? Ou seja, que haja uma empatia? Sim, certamente. E emoção, porque um livro para crianças ou para jovens que não desperta emoções não funciona, creio eu, não é? E o ritmo também é importante. Nós vivemos a um ritmo, o ritmo do século XXI é alucinante e é cada vez mais rápido. E nenhum de nós está disposto a voltar para trás, não é? Portanto, as coisas E já acontecem. não é possível. Não é possível. Do nosso ponto de vista, nem desejável, desejável. Porque adoramos que haja Acompanham velocidade. muito essa Há muita gente energia. até da nossa idade que diz que gostava que as coisas fossem mais calmas. Não é o nosso caso. Nós gostamos da velocidade e de que as coisas corram a um ritmo acelerado. Por isso usamos muito o diálogo, portanto, textos em que se diz muito, sempre procuramos isso desde o início da nossa carreira, dizer o máximo possível no mínimo de palavras possíveis. Portanto, há muito diálogo, uma informação que passa rapidamente, mas apresentamos personagens com que, enfim, os leitores se podem identificar e torcer por eles. Oxalá que eles consigam. Sejam Oxalá personagens que são... Pôr-se na própria pele. Exatamente, Sim. pôr na pele, ou que aquela personagem podia ser amigo deles, podia ser o irmão, podia ser o primo, podia ser o pai ou a mãe, quer dizer, mesmo quando há personagens de outras idades, são personagens com as quais o leitor se poderia relacionar e perceber o significado que está por trás do comportamento da personagem. E é assim que nós procuramos transmitir os valores, as mensagens, e a informação que é importante para as pessoas poderem situar-se melhor na sua própria pele e no mundo contemporâneo. O que eu achei muito interessante é que se consegue perceber que aquilo que escrevem com estas histórias, com estas mensagens associadas, obviamente, aqui aos seguros e à cidadania, é que muda muito a percepção com que os jovens ficam das coisas a partir daí. Isto é muito importante, não é? É conseguir com que a percepção deles mude. Isso tem a ver com a leitura. Se a pessoa se envolver na leitura de um livro, é como se estivesse a viver aquela história intelectualmente e afetivamente, consegue perceber de dentro o significado das coisas. E é isso que nós tentamos fazer com este e com os nossos livros todos, é dar ali ao leitor a possibilidade de refletir um bocadinho mais, ir mais longe na sua reflexão sobre cada assunto, porque sente empatia com a história, com aquelas personagens. Se a pessoa não mergulha, isto também é da nossa própria experiência, se a pessoa lê um romance e não mergulha no romance, não adora uns e odeia outros, não é? É, exatamente. A dicotomia. Não fica com pena de não estar lá também, de não poder dar uma solução, de não dizer, mas que par, não faças isso. Ou porque é que tu fizeste isso? que coisa, que mal ou que bem, não é? Sim. Se não se mergulha na história, então, portanto, não funciona. Quer dizer, a pessoa esquece rapidamente as mensagens e a leitura torna-se bastante maçadora, na nossa opinião, ou ineficaz. E a leitura tem que ser divertida para que as pessoas gostem, quer dizer, que desejem, não é? Mais, desejem ler, a história. as pessoas desejam ler, leem e cada vez leem melhor. Mas o divertido pode ser dramático. Exatamente, o livro pode ser dramático. E algumas destes nossos livros, sobretudo desta coleção Seguros e Cidadania, tem situações que são difíceis, em que as personagens são colocadas perante, por exemplo, talvez uma app. O livro, há uma situação de uma personagem que é muito central no livro, em que ele tem um projeto, coitado, investe com os amigos, etc., e depois vai tudo por água abaixo. Há ali uma frustração. E ele acaba por fugir porque é surfista e vai fazer surf. Estão a ver esta questão. E os amigos já sabem que ele, quando vai para o surf, muitas vezes é porque quer e porque gosta, mas às vezes também é para fugir a situações difíceis. E estas vivências que os livros trazem levam, por um lado, a que as pessoas pensem melhor nas coisas, entrem melhor nos assuntos e também tenham um instrumento extraordinário para a vida, que é a leitura. Porque a leitura essa não passa com a idade. A pessoa pode, em qualquer idade, a leitura é sempre um bem inestimável.
Há um outro livro, por exemplo, da coleção que se chama Alerta Máximo, e esse tem a ver com os incêndios, o que é que as pessoas podem fazer para evitar incêndios. E aí fomos pescar, imaginámos uma personagem, uma rapariga brasileira que vem do Brasil, é quem tudo correu o pior possível e quando chega vive na mentira, quer dizer, tudo o que ela diz às pessoas é mentira, mas como queria ser atriz, enfim, defende-se. Ela inventou uma vida que não teve. Porque ela, coitada, teve azar e acaba por inventar uma vida para reconstruir a sua vida. Ela vive, é uma mentira, mas é uma mentira que não é uma mentira negativa, mas é que realmente vive não é uma ilusão para ela própria, ela sabe que está a mentir. Estas questões que são dilemas morais até, que muitas vezes, e os nossos livros têm muito isso. Esta coleção destes livros, Seguros e Cidadania, tem muito questões morais, questões éticas, mas que não são também postas claramente, explicitamente, decorrem da própria situação. E é interessante que eu acredito que também aprendam muito sobre outras questões, uma vez que estamos a falar do universo dos seguros, quando constroem estas histórias ou estes livros. Há muitíssimo. Nós temos, aliás, muito apoio de profissionais especialistas de seguros que nos ajudam a compreender e até mesmo, por exemplo, nós tivemos, organizado pela Associação Portuguesa de Seguradores, reuniões com os responsáveis na Polícia Judiciária pelos crimes que têm a ver com as questões digitais. Está a ver? E isto mesmo ir ao fundo da questão. Exatamente, e nós percebermos dos vários lados, não é? De como é que as coisas correm, como é que as coisas se processam para poder pensar no conjunto e depois construir, que isto é a coisa o trabalho do autor é uma coisa fantástica, porque nós reinventamos a realidade. E estamos a inventar uma realidade, mas tentando que tenha lógica, que tenha consistência, que tenha congruência e, neste caso destes livros, que seja informativa, porque é uma situação inventada, mas que podia ser real. Claro, no fundo que acrescente, não é? Algo à vida. Sim. Foi muito giro. O primeiro que fizemos foi o roubo de obras de arte, então aí para nós, jamais roubei fosse o que fosse, como deve calcular. Não fazia a menor ideia de como é que se processa. Da arte de roubar. A arte de roubar e a arte de descobrir se a pessoa que se queixa está a dizer a verdade ou se escondeu as coisas e está a fazer falsas declarações. O livro chama-se Um Perito em Busca da Verdade. E essa foi uma descoberta permanente para nós, porque, enfim, aqui nos apresentaram casos e processos que não nos passavam pela cabeça. Foi muito giro de fazer. Falámos com peritos, claro. Uma curiosidade que eu tenho, como é que a história cresce entre vocês? Isto é escrito entre duas pessoas. Como é que é essa dinâmica? Uma tem uma ideia, outra tem outra. Às tantas devem discutir ideias e não sei. Às vezes não sabemos já de quem é a ideia porque começamos a falar e as coisas começam-se a desenvolver. Geralmente partem ou de situações ou de personagens, ou vamos construindo personagens, falando uma com a outra e muitas vezes aquela tua ideia, e às vezes a outra diz, não foi tua, já não sabemos. Isso claro. E é o somatório de várias ideias, na verdade. Se calhar é multiplicação. Nós vamos conversando, vamos mais à frente. Multiplicando. Estamos, cada uma tem uma ideia, daí um bocado já são 20. E depois temos que pôr de parte, não, olha, isto já está aqui um exagero. Até dá pena, não é? Gostava tanto, se calhar, de explorar. Fica para outra oportunidade, às vezes tiramos umas quantas para outro pastinho e isto fica de reserva para um outro livro desta coleção ou de outra coleção ou de outro projeto. O que eu acho aqui também muito pertinente é que o facto de terem sido já as duas professoras e estar associadas à escrita desta coleção, isto também pode fazer com que vocês consigam até ajudar mesmo os professores, não é? Ou disponibilizar. Nós procuramos, sim. Nós muitas vezes, quando estamos a escrever a história, estamos muito envolvidas na história. Mas talvez lá por trás nós estejamos a pensar como é que esta história podia ser discutida. É inevitável quase não pensarem nisso, não é? Isto, se eu tivesse este instrumento para trabalhar numa aula, o que é que eu fazia? E como é que eu debatia esta questão com os alunos? Como é que exatamente. E eu julgo que isso, até depois também ajudámos a fazer umas sugestões de trabalho para a sala de aula, umas fichas de trabalho, para que os professores pudessem ter ali, claro que os professores inventam logo imenso, mas ter ali uma base que pudessem ser também inspiradora para o estilo de trabalho que se pode fazer com estes livros. Nas aulas de cidadania, os professores que escolherem este tipo de temas, não é? Da reflexão, da segurança, dos seguros, da pessoa, enfim, sentir-se responsável pelas suas decisões e pensar que elas vão ter consequências e não é fazer a primeira coisa que nos vem à cabeça e depois lamentar-se porque correu tudo mal, etc. Tem aí material que podem utilizar, foi bem pensado, por isso a coleção se chama
Seguros e cidadania, não é? E quais seriam aqueles pontos fortes que indicariam aqui professores que nos possam estar a ver para optarem por escolher, por exemplo, o livro que está a ser lançado hoje, talvez uma app, ou até outros, como acharem bem? Pontos assim fortes assinalariam? Deste talvez uma app. Sim, talvez uma app. Exatamente, sugeriria aos professores que ajudassem os alunos a refletir sobre as dúvidas e a decisão, sobretudo em projetos de vida. Portanto, alunos que já estão no final do terceiro ciclo ou no ensino secundário, há uma multiplicidade de hipóteses na nossa frente, sempre, não é? E muitas dúvidas nas cabeças deles, não é? E a ideia de que lendo aqueles capítulos da história, o que é que aqueles capítulos têm a ver com a vida deles? Se eles já tiveram ou não tiveram naquela situação ou numa situação idêntica, se conhecem alguém que tenha estado, o que é que acham do comportamento das personagens, se está correto, se está incorreto, para depois o debate levar a que eles próprios percebam o processo de decisão. E como a amizade pode ser tão importante na congregação de boas vontades para ajudar aqueles que estão em situações de dificuldade, e dar segurança e não deixar as pessoas entrarem, às vezes há momentos na vida, sobretudo dos jovens ou dos adolescentes, que são muito duros para eles, e se tiverem uma mão ao lado, um amigo que lhes dá uma abertura, é muito importante. Talvez os professores possam usar este livro para isso. Eu não resisto a dizer aos professores que quando têm, enfim, turmas muito avessas à leitura, podem pegar neste livro pelas páginas do surf. Porque eu nunca fiz surf, nem tenciono fazer, como é óbvio. Não é? Mas fomos consultar o neto de Isabel, que é um surfista convicto. O meu neto mais velho, o Bernardo, faz surf e com um grande entusiasmo. Serviu de fonte. Ele não só de informação rigorosa, inclusivamente ele dizia que ele releu e viu se estava certo, se não estava certo, para não estarmos a dizer que é uma onda, o mar está grande, dizem eles. O que é isto? O mar está grande, não é? O surfista sabe muito bem o que é. As apps que eles usam para ver o mar, para saber como é que está o mar naquele momento, e o que é que eles sentem quando estão nas ondas. Isso é... O que é que sentem, como é que se equilibram, o que efeito é que aquilo tem no espírito. E por aí, talvez, portanto, com alunos avessos à leitura, se lerem essas páginas, para começar assim como um isco, pode ser que eles dizem, está bem, vamos trabalhar este livro e trabalhar as questões que o livro apresenta, porque há aqui qualquer coisa que os que fazem surf vão reconhecer e vão gostar, e os que não fazem vão ficar tão curiosos como eu fiquei. Atenção, também há uma surfista. Era disse que nunca faria surf. Eu também nunca faria agora, porque se eu tivesse vivido na altura, quando era adolescente, se fizesse surf cá em Portugal, eu tinha tentado. E se calhar a professora Ana Maria também. Não sei, eu sou muito de mar. Eu sou de mar, mas à beira da praia. Tenho muita pena de não ter a experiência concreta, porque acho que aquilo deve ser fabuloso estar no surf. E o que se percebe é o ar libertador com que as pessoas, não é? Que muitas vezes saem depois de surfar, não é? Percebe-se perfeitamente que há aqui um lado que os jovens, obviamente, dão atenção, não é? E o que eu vejo na televisão é que fico pasmada como é que alguém se atreve, não é? É coragem, é o gosto do instante, aquele instante mínimo em que vão na onda, e estar às vezes uma manhã inteira para ter um instante, isso é muito formativo. E o equilíbrio, quer dizer, como é que não se enrolam, como é que não perdem, não se enervam, não tremem, não caem, quer dizer, é um espetáculo espantoso de se ver. Portanto, pode ser um bom isco para... perseverança, tudo isso. O surf tem muitas coisas, nós percebemos mas agora a partir daí. Ainda dentro do livro, uma pequena curiosidade, mas e porquê que escolheram um surfista? Como é que vos surgiu a ideia? Não sabemos. Não sei. Nem sequer sei qual de nós é que se lembrou disso. Porque foste tu, tenho a impressão. Acho que foste tu que dizes. Podíamos associar isto ao surf. Mas não tenho a certeza, porque como nós conversamos, vamos conversando. São muitas, é como falámos há pouco, quem é que muitas teve esta ideia? Não sei, já não sei. E uma coisa engraçada que os jovens nos revelaram, estes jovens que nós demos o livro a ler e que foram aqui deram-nos testemunhos muito interessantes, algo que os deixou muito curiosos foi o livro não ter um fim, deixá-los a imaginar. Isto foi, obviamente, acredito... Sim, nós não costumamos fazer isso. A maioria esmagadora das nossas histórias, a esmagadora maioria, fecha tudo, até então para os mais pequenos, fecha exaustivamente tudo o que aconteceu, tudo o que as pessoas sentiram.
neste caso pareceu-nos que, dada a história, Ficarem abertos. Porque Para eles perceberem que as hipóteses continuam abertas, é isto. Não é porque nós não soubéssemos, encontrávamos uma solução se quiséssemos, mas não quisemos. Quisemos que eles percebessem que aquele caminho que se tinha aberto para aquelas personagens e que ainda havia muitos percursos, muitos atalhos, muita coisa que estava na frente. Está aberto para as personagens e está aberto para eles, não é? E ali era a abertura para poderem construir apps, para poderem ser criadores, né? E também o setor segurador como um dos setores em que se pode trabalhar e utilizar esses recursos das Era apps. exatamente essa a questão que eu colocar, porque de facto os seguros hoje em dia têm apps, está muita informação disponível, há muitas maneiras de se fazer online, não é? Imensas coisas com as apps. Portanto, há aqui também essa ligação, não é? Às saídas profissionais nesta área do seguro. E digo-lhe uma coisa, nós andámos a ver as apps que existem, andámos a consultar, a ver e fiquei pasmada com o que há. E o que é extraordinário é que há muito e é sempre possível inventar mais. A verdade é essa. Já é tão prático, não é? Do que já há é espantoso, não é? E que era inimaginável há 10 anos, quer dizer... Há 10 ou há? Se nós tivermos esta conversa daqui a 5 anos, vamos dizer já as é outra 3, coisa já é qualquer. outra coisa, já há não sei quantas mais espantoso. apps novas que nos surpreendem. Eu acho que isto é riqueza, não é? Só que surgem outras coisas que nós ainda nem sabíamos que iam Se calhar já não vão ser apps, já vão ter outro nome. Mas o facto do futuro ser imponderável pode trazer inquietação, mas pode também trazer a ideia de que se nós não sabemos, temos que procurar e temos que encontrar e vamos encontrar. E é essa mensagem que nós queremos deixar, é que se nós arregaçarmos as mangas e nos pusermos à procura, nós encontramos. E mais, quer dizer, se o presente, por um momento, pode estar um bocadinho ameaçador, porque é que o futuro não há de ser risonho e trazer-nos coisas fantásticas? Lá está, eu acho que o trabalho fantástico que vocês conseguem sempre fazer este lado inspirador, não é? Que deixam no ar, que foi assim que eu comecei esta entrevista, é assim que eu vou acabar. É esse lado que eu acho louvável mesmo. Muito obrigada por serem tão inspiradoras e por terem inspirado estes jovens neste livro. Relembrar aqui que isto faz parte, obviamente, de uma coleção, não é? São 5 já os livros de seguros e cidadania. Quero-vos agradecer, não sei se tem alguma nota final que queiram deixar. Agradecemos muito porque a sua entrevista também foi muito inspiradora. Obrigada. Foi um muito prazer. obrigada. E agora é o momento de nós vermos se estes jovens acham que estas coisas de facto só acontecem aos outros, ou talvez não. Tem imenso da moral e de todo o conceito, que é uma coisa que nasce entre amigos, de uma conversa, um jantar aqui, um lanche ali, um problema aqui, um problema acolá. O livro fez-me pensar que estas situações não acontecem só aos outros. E acho também muito importante, quando lemos os livros, aprendemos alguma coisa com eles. Portanto, esta parte informativa é muito importante. Também fiquei a pensar que estas coisas não acontecem só a essas personagens, como também pode acontecer a qualquer um de nós. Pensar que as coisas não acontecem só aos outros, também acontecem a nós. E de facto, é muito verdade, estas situações não acontecem só aos outros e vale a pena interiorizar esta ideia. Entretanto, o propósito de hoje é o lançamento deste livro, que tem aqui ao pé de mim talvez uma app, como ouvimos há pouco falar as autoras, Ana Maria Magalhães e Isabela Alçada, um livro que está à volta da criação de uma app e todas as peripécias e também imprevistos que podem acontecer. E chegamos àquele que é o último momento deste web event, é o momento de falarmos com o Sr. Secretário de Estado da Educação, João Costa, que está aqui comigo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite para me associar a este momento. Obrigada a nós. E começo exatamente por lhe perguntar, não falei do livro, talvez uma app, é o livro que no fundo está aqui, que nos traz a todos aqui. Pergunto-lhe se acha que a forma deste livro ser escrita desta maneira diferente, com esta linguagem, uma linguagem que nós sabemos tão bem que as autoras têm como seu traço característico, acha que isto pode ajudar a fazer a ponte com os mais jovens? Sem dúvida, eu deixo-me começar se calhar por explicar qual é o papel da Ana Maria Magalhães e da Isabela Alçada, destas duas autoras, na minha própria vida. São um bocadinho como a pandemia, já tiveram 2 vagas. Eu era criança quando sai uma aventura na cidade e li e devorei as várias coisas que foram escrevendo e depois vieram os meus filhos e veio a segunda vaga lá em casa destas autoras, que
tem esta capacidade extraordinária de, através da ficção, através de uma linguagem simples, introduzir temas muito sérios na consciência dos jovens, na explicação de fenómenos da história, do contexto onde vivemos, de explicação de doenças, como neste momento que atravessamos, e fazem-no de uma forma muito acessível. E, de facto, quando nós estamos a comunicar com crianças e com jovens, temos de adequar a nossa linguagem à sua capacidade de compreensão. E, por isso, isto é fundamental. E, ainda por cima, contam sempre boas histórias que nos prendem à leitura. E pergunto-lhe exatamente também aqui a importância desta disciplina, não é? Falamos de educação para a cidadania e desenvolvimento, no fundo, a importância que ela tem nas escolas. Bom, nós em 2017, durante o ano de 2016, quando começámos a olhar para o currículo com uma estrutura grande, fizemos comparabilidade internacional, ouvimos as escolas, criámos o nosso próprio pensamento, ouvimos muitos parceiros e, sobretudo, criámos uma iniciativa que hoje está na lei, que é dar voz aos alunos. E os próprios alunos eram os que mais nos sinalizavam que, por vezes, sentiam que a escola ensinava muita coisa e bem, e que eles se sentiam preparados com as aprendizagens da escola, mas às vezes não conseguiam, no pós-12º ano, fazer as suas escolhas, não se sentiam simplesmente suficientemente informados. E nós, então, reunindo não só uma prática que já existia em muitas escolas do país, mas de uma forma avulsa e facultativa, reunimos também com muitos parceiros, entre os quais a APS, para tentarmos construir uma estratégia para a educação para a cidadania. Isto passou por integrar formalmente no nosso currículo esta área da cidadania e desenvolvimento. Desenvolvimento aqui entendido como desenvolvimento pessoal e uma consciência da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável. Depois tivemos um trabalho difícil, que foi das muitas áreas que podem ser relevantes neste domínio, selecionar quais são aquelas de abordagem obrigatória, facultativa, etc. O que é que entendemos? O que é que entendemos desde o início? Que esta área disciplinar tem como função principal desenvolver um pensamento crítico, uma capacidade de optar, mas não em função da última coisa que li numa rede social, mas em função de conhecimento. Eu posso ter as opiniões que quiser, mas devo saber fundamentá-las, devo estar aberto para o debate, devo estar aberto também para usar o meu conhecimento, e é isso, nós até hoje fala-se muito do bem-estar que deve resultar da educação. E o bem-estar resulta de eu ter informação, ter conhecimento, que me permite decidir em liberdade, optar e depois agir. É isto que se pretende. Vão ter as ferramentas certas. Aqui, para terminar, também lhe pergunto da questão da educação financeira, aqui como uma dimensão pertinente, exatamente dentro da educação para a cidadania e desenvolvimento. Bom, esse foi um dos temas que elegemos como um dos temas, digamos assim, obrigatórios dentro da cidadania e desenvolvimento, por razões que eu diria que se podem resumir em três áreas muito claras. Primeiro, como o próprio nome indica, literacia, ou seja, eu serei um cidadão mais protegido se conseguir ler um contrato, se conseguir gerir as minhas finanças, não me sobreendividar, portanto, todas estas dimensões. Em segundo lugar, a importância de eu ter conhecimento nesta área, não só numa perspectiva unicamente financeira, mas também numa perspectiva de ser um agente da minha segurança e da minha proteção e da proteção dos outros. Ou seja, nós sabemos que as pessoas mais vulneráveis, mais frágeis, são também as que estão financeira e economicamente, socioeconomicamente, mais frágeis. E, portanto, educar nesta área não é educar para o capital, para isso, para aquilo, não. É para um bem-estar coletivo que se quer construir.
E depois, como em toda a área de cidadania, também aqui, dar sentido a muitas das aprendizagens que se fazem. Nós sabemos que na área do risco, na área das finanças e da economia, têm sido na nossa história, basta pensar aqui em Lisboa em 1755, os grandes motores de muitas dimensões em que o mundo se transforma. O Voltaire escreve a partir do terremoto de Lisboa, portanto isto não é só da matemática e da economia, é da filosofia, é da formação dos indivíduos e é por isso que nos faz tanta falta e também esta autorresponsabilização. Eu também sou responsável pelo meu próprio bem-estar, pela minha segurança e assim torno-me também responsável pelos outros. Sr. Secretário de Estado, muito obrigada aqui pelas suas reflexões, também pelas suas dicas que nos deixou aqui. Muito obrigada. E chegámos ao fim deste Web Event. Quero, obviamente, sublinhar o convite para navegar pela plataforma que foi criada pela Associação Portuguesa de Seguradores e também relembrar que pode obter vários conteúdos, desde o livro, talvez uma app, também a coleção inteira de Seguros e Cidadania e, ao mesmo tempo, pode assistir a alguns vídeos das autoras, vídeos do Presidente da APS e também dos jovens, perceber exatamente aquilo que eles pensam e perceber exatamente a reação que tiveram ao livro, que foi muito positiva. Portanto, quero agradecer que tenham acompanhado este Web Event e fica o convite de navegarem pela plataforma. Muito obrigada.